Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Pé para Fora, o espaço do canal Empreender dedicado aos brasileiros que buscam oportunidades no mercado internacional. Quem acompanha o programa com a gente é a Caroline Olim, advogada especializada em direito contratual. Oi, Caroline, tudo bem? Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela sua participação. Convite. Hoje nós vamos conhecer a história da JASIM, uma empresa brasileira que se destaca no mercado internacional, desenvolvendo tecnologia e produtos que estão modernizando as atividades do agronegócio. Tudo começou quando o engenheiro agrônomo José Roberto Assi passou a observar o trabalho do homem do campo e percebeu diversos problemas que poderiam ser solucionados por meio de tecnologia. Vamos conhecer? Meu nome é José Roberto do Amaral Assi, tenho 61 anos e sou engenheiro agrônomo. A JASI ela é voltada 100% para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente pratica muito o que a gente chama de antropologia criativa, que é estar no campo, observando as operações do campo e, com isso, trazendo novos produtos, novas ideias que o agricultor jamais poderia imaginar. Então, tanto que a nossa missão é criar os melhores produtos do mercado e que sejam considerados obras de arte pelos agricultores. Obra de arte no sentido de precisão, conveniência, facilidade, simplicidade, performance, né? Então, isso gera valor para o agricultor, né? E para que isso seja feito, a gente precisa ter, primeiro, o conhecimento dos processos através dessa maneira de fazer, que é a antropologia criativa, que é nada mais do que estar lá no campo, né, no dia a dia, observando, e também ter o P&D, né, que é, tivemos uma ideia, então vamos transformar essa ideia em realidade. Um dos exemplos disso é o primeiro sensor de adubo do mundo, que foi criado pela JASI, né, lançado em 2015 e que é sucesso internacional, né? Não se tinha noção de que se precisava desse sensor e depois nós tivemos que criar um sensor que teria que ser sem fio, não invasivo, né? Então de alta precisão, que não mentisse. Então eu acho que a JASI é isso, se inspirar para ter o desenho de novos produtos e que o agricultor, a maioria deles, o agricultor falou, puxa, era isso que eu queria e não sabia, porque se você perguntar para o agricultor o que ele quer, ele vai te responder ali no dia a dia, o que está doendo ali, né? Mas não aquele pulo do gato, né, de realmente mudar totalmente o sistema produtivo dele, né? Nós temos vários, temos na área de sensoriamento, temos o Visum em várias versões, né, para aplicação por gravidade, para aplicação por pressão positiva, o Visum Airboom, que é uma tecnologia do Visum para monitorar as grandes aplicadores de adubo da América do Norte, que a gente chama de Airboom, é tipo um pulverizador que aplica adubo, porque lá tem regiões que ventam muito, né, então nós desenvolvemos uma versão que é líder de mercado também lá e provavelmente vai virar standard também, né. Nós temos o Visum Relative Flow, que ele é para semeadoras, né? Então ele é uma tecnologia fantástica, ele veste sobre a mangueira e ele te dá o fluxo relativo que aquela mangueira passa. Então nessa área de sensoramento de sementes miúdas e adubo sólido, nós temos várias versões de produtos em várias partes do mundo. Depois na área de dosagem nós temos o titânio, que é o dosador mecânico mais popular do Brasil, e o selênio, né, que é um dosador pneumático, também em grande crescimento no Brasil e em outros países, né? Além disso, nós temos no selênio várias versões, né? O selênio elétrico, que é tocado por um motor elétrico, com comunicação sem fio, então ele lê mapa de plantio, desliga linha a linha, faz taxa variável, né? Faz zero amassamento, né? E o titânio também, o mecânico, tem as versões elétricas também da mesma maneira. Nós temos o Selênio Pro, que é só desligamento linha a linha, ele é mecânico, transmissão mecânica, mas desligamento linha a linha. Aí nós temos o Júpiter, né? O Júpiter é um dosador de adubo
Você já imaginou um dosador de adubo ser exposto no museu mais tradicional de São Paulo, no Museu de Arte Brasileira, na Avenida Faria Lima, junto com a 9 de Julho? E o Júpiter ganhou o Prêmio Brasileiro de Design e ficou exposto de novembro do ano passado até maio desse ano, nesse museu, como obra de arte, né? Então, combinou com a nossa missão, né, de procurar produzir os melhores produtos do mercado que sejam considerados obra de arte pelos agricultores. E agora nós estamos lançando o Júpiter elétrico, que é tocado por um drive elétrico, alguns sensores para o Júpiter, né? E além disso, nós soltamos esse ano um sistema de downforce, que é controle da força de aplicação da linha de plantio, conforme, por exemplo, você tem a linha de plantio trabalhando e conforme o tipo de solo que ela enfrenta, ela faz leituras, se não me engano, 100 leituras por segundo, né, ou mais, então ela consegue aplicar a força adequada em cada tipo de solo por segundo, por 100 vezes por segundo, para que você tenha uma profundidade mais homogênea. Ele é uma tecnologia inteligente, né? E nós estamos lançando também o Selenium Neo, que é um sistema de dosagem pneumática para altas velocidades, para plantar soja e milho acima de 10 km por hora até 16 km por hora. Olha, isso foi uma decisão. Desde o primeiro dia, em agosto de 1997, quando eu comecei com uma secretária e um ajudante, e eu já no primeiro dia já conversei com eles que nós íamos ser líder global em tecnologia. E isso depois, quando a gente já tinha 10, 15 funcionários, também já ficou mais claro. Por que isso, né? E o que isso representava? Isso não representava que a gente ia ter cada um jatinho, uma sala com ar-condicionado, não é nada disso. Mas significava assim, qual o nosso comportamento desde aquela época para a gente fazer jus a essa decisão, né? Então é uma série de valores que a gente veio cultivando desde aquela época, né? Como comunicação, transparência, né? Honestidade, espírito de dono, tudo que você fizer, você ser o dono daquilo, né? E isso a gente veio cultivando desde aquela época, então a gente sempre teve nós desde o começo tomamos essa decisão e tivemos esse sonho de estar em 9 partes no globo. Então seria Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, 2 pontos na Europa, um na África do Sul, Austrália e um na Ásia, né? Então, em 2016, nós começamos essa expansão na prática. Em 2015, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, nós tínhamos acabado de lançar um sensor para monitorar adubo sólido e eu fui numa feira americana, na maior feira americana, a Farm Progress Show, e percebi em 15 minutos que nós teríamos o mercado lá, né? Porque eles tinham uma série de máquinas que aplicavam adubo no solo, né? O americano, na verdade, ele colhe o milho agora, nessa época, né? Setembro, outubro, e depois ele planta o adubo. Uma boa parte dos agricultores plantam o adubo antes da neve. Daí, depois, na primavera, a neve derrete e eles plantam a semente, aí com um pouquinho de adubo líquido, né? Mas nessa época, no outono, é adubo sólido. E eles não monitoravam isso. Então eu falei, nossa, nós temos um mercado gigante. E aí em 2016 nós aterrissamos nos Estados Unidos. E aí nós começamos da maneira correta, fizemos um planejamento, inclusive de impostos, de negócio. Então nós abrimos primeiro uma holding, né? E daí a holding foi ter uma empresa americana, que foi chama JAC Co, né? Company, que é a maneira mais certa. E aí nós começamos. E depois, em 2019, nós abrimos uma empresa realmente nos Estados Unidos para começar a trabalhar com outros produtos, por isso que hoje nós temos 4 produtos, e em 2022 que nós lançamos o nosso segundo produto. Então foram 3 etapas, né? Iniciar sem empresa, só o produto, 2016 a 2019, com empresa já pensando em novos produtos, em ter uma organização. E agora que a gente já tem 4 produtos, nós estamos ampliando o time e vamos abrir uma unidade no Canadá também para também começar a explorar esses produtos no Canadá, né? Nós queremos ter boots on the ground, né? Pés no chão em 9 pontos no globo, né? Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, que nós já temos, 2 pontos na Europa, África do Sul, Austrália e Ásia.
ser líder global em tecnologia e ser principalmente fornecedor de tecnologia para veículos autônomos no agro. Bacana, hein? No próximo bloco, nós vamos analisar o modelo de negócio com a Caroline Olim, advogada especializada em direito contratual. O Pé para Fora volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Pé para Fora. No bloco anterior, nós conhecemos a história da JC, uma empresa brasileira que manda muito bem no mercado internacional, comercializando produtos tecnológicos capazes de tornar o trabalho do produtor rural mais fácil e lucrativo. E para analisar o modelo de negócio, nós convidamos a Caroline Olim, advogada especializada em direito contratual. Caroline, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu já queria conversar com você sobre a questão do agronegócio brasileiro, que é reconhecido no mundo, né? Afinal de contas, gera emprego e também tem uma grande participação no mercado mundial. No entanto, é possível desenvolver produtos novos para o campo, né? No caso, Caroline, como é que um empreendedor pode trabalhar com essa área de desenvolver esse tipo de projeto, mas respeitando principalmente a legislação local, né, a legislação brasileira e também a legislação internacional? Oi, Márcio. Então, com certeza, né? O agronegócio, não tenho o que falar do quão importante ele é, né, para nós aqui para o Brasil, e principalmente o que é legal, né, uma empresa 100% brasileira, ela explorando, desbravando o mercado internacional. Um ponto que é extremamente importante, além do que você pontuou da legislação, também é muito a questão cultural, né? A gente sempre fala que deve ser analisado o local onde vai ser, né, levada essa internacionalização, essa empresa, para verificar se há necessidade de alguma adaptação para aquele modelo de negócio, né? Porque às vezes o que é válido aqui para o Brasil, ou que a gente aceita, os brasileiros, às vezes em alguma cultura precisa ter algum ajuste. Então, muito mais do que só a legislação, também é muito importante verificar a cultura para saber se aquele modelo precisa ser adaptado de alguma forma. Tem que respeitar essa parte, né? Ou seja, entender exatamente para quem você está oferecendo esse produto. E no caso, quando ele é aceito, como é que o empreendedor pode trabalhar para que ele consiga fazer essa importação, essa exportação, aliás, de forma correta, né? Afinal de contas, além da questão cultural, tem também a questão das leis, né? Tem país que não aceita determinado tipo de ação ou de produtos. Como é que é feito esse trabalho? Com certeza. O empreendedor que quiser, né, desbravar o mercado internacional, ele vai ter que verificar a legislação local, verificar se ele precisa de alguma licença específica para aquilo, né? Se aquele produto dele pode ser, como você colocou, ser explorado naquele local, e principalmente ter um acompanhamento jurídico nessa questão, tanto de verificar a legislação, mas também de quais documentos são necessários, o que ele precisa afirmar para ele estar extremamente resguardado nessa nova empreitada. Nesse ponto, qual que é o maior desafio que você considera, Caroline? A partir do seu ponto de vista, como uma pessoa experiente nessa área, qual que é o maior problema em relação a tudo isso? Eu acho que o ponto principal aqui realmente é a questão da legislação, principalmente parte de licença, parte fiscal, que é completamente diferente. Então, o empreendedor ele tem que estar, assim, saber analisar todos esses pontos para verificar se de fato ele precisa de algum ajuste ou não, para ele ter o mesmo sucesso que ele tem aqui no Brasil. Caroline, no caso, quando a gente exporta uma tecnologia, exporta um produto, a gente já tem uma validação e já tem uma forma de trabalhar com esse produto. Quando o empreendedor deseja diversificar a empresa dele, aumentar os serviços oferecidos fora do país,
ele precisa rever toda a questão de abertura da empresa, ele precisa rever toda a questão legal em relação a isso, ou ele pode aproveitar aquele produto que já está lá fora e simplesmente implementar outro? Não, com certeza. A depender, como a gente disse, da legislação e do mercado local, pode ser que dá para ele utilizar o mesmo produto e só acoplar algo, aproveitar algo nesse produto ou serviço, né, que a gente pode ser. Mas também pode ser que tenha mercados que isso não seja possível. Então, de fato, ele vai ter que ter uma outra versão acerca daquilo, né? E principalmente quando a gente fala de produto de tecnologia, que é o caso da JAS, a gente tem que ver muitas questões de licença, propriedade intelectual, toda essa parte de direito autoral para não ferir, né, o direito de um terceiro. Então, é por isso que é extremamente importante verificar o cenário como um todo, não só na parte de legislação, cultural, mas tudo. Por isso que a gente fala da questão do assessoramento jurídico, principalmente nessa parte contratual também, para resguardar esse empreendedor. É nesse ponto que eu quero entrar agora, que é essa questão da importância de ter parceiros e também de ter especialistas que possam ajudar. Então, você considera que é vital ter isso para conseguir sucesso lá fora, né? Com certeza. A gente está aqui no Brasil, a gente já tem diversas legislações, o empresário ele já sofre bastante para saber acerca, porque a gente tem a legislação, né, que é válida todo ente federativo, mas a gente também tem legislações estaduais e municipais. E aí no mercado internacional isso não é diferente. Então, é extremamente necessário que esse empreendedor ele conte com parceiros para assessorar ele nisso, tanto na parte jurídica quanto na parte contábil, enfim, ele vai precisar de parceiros para auxiliar nessa nova empreitada. Caroline, cada caso é um caso, então a gente não discute esse ponto. Mas existe algum modelo que pode ser utilizado para conseguir instalar um negócio em outro país? Talvez um padrão, talvez um caminho certo para já dar o tiro certo na hora de exportar uma tecnologia ou produto? Olha, o tiro certeiro, principalmente agora você falando como advogada, a gente vai falar que não existe no sentido, porque realmente a gente tem que analisar caso a caso. Até porque pode ser uma tecnologia X, como pode ser uma tecnologia Y, e aí, diante dessa diferença das tecnologias, já pode ter algo que tenha que ser feito de forma diferente. E principalmente quando a gente fala de negócio, né? Pode ser outros produtos, outros serviços. Então, assim, não tem uma receita de bolo aqui para ser feito, tá? O que a gente pode dar como dica é contar com parceiros e, principalmente, no mercado internacional, também contar com parceiros localmente, né? Para que eles também assessorem nessa parte. Então, vai ter os parceiros aqui no Brasil, atuando em conjunto com esse empreendedor, com os parceiros no mercado internacional. Agora, com relação a esses parceiros, como é que deve ser feito esse contrato para respeitar os dois locais, os dois países, né? Então, por exemplo, eu quero firmar parceria com alguém que mora na Índia, por exemplo, com uma empresa que está lá. Lá tem uma determinada lei e aqui tem uma determinada lei. Então, a minha pergunta essencialmente tem que ter dois contratos para que eles sejam válidos nos dois países, ou então um contrato só é aceito? Não, na verdade é um contrato só que as partes, a depender, né, do modelo, vai ter que estipular qual a lei que vai reger, né, aquele contrato, principalmente também analisar a questão da legislação local, porque às vezes tem alguma questão que faz uma exigência de ser aquela própria legislação, mas assim, partindo de um pressuposto, assim, em regra seria o que? As partes iriam decidir qual a lei que vai reger aquela relação e teria que ter um contrato que a gente julga necessário, bicolunado, em que teriam as duas línguas, né? Até para as partes, tanto que a pessoa da Índia quanto a pessoa aqui do Brasil tenha conhecimento do teor daquele documento. A partir dessa questão do documento, se a empresa tiver algum problema com um parceiro que está fora do país, é melhor ela abrir um processo aqui no Brasil ou no país de origem desse parceiro? Como é que funciona isso? Então, vai depender muito do que o contrato das partes estipulou, tá? Se ela estipulou que vai ser a lei, que vai reger a lei federativa aqui do Brasil,
Então esse processo ele vai ter que ser movido aqui no Brasil, tá? E vai ter que correr aqui através de mandar carta rogatória, etc. Mas tudo também é o caso de analisar para esse parceiro, se for o caso, ter um representante aqui, né? Fazer com que ele tenha um representante para que corra tudo mais célere, vamos dizer assim, tá? Ou a depender, se tiver com a legislação internacional, vai ter que verificar o que diz lá na legislação internacional, se há necessidade desse parceiro aqui do Brasil ter uma representação fora, alguma coisa para ele poder, se for o caso, de demandar judicialmente. Caroline, a gente está conversando aqui sobre todas essas questões contratuais, essas questões de buscar parceiros fora do país. Nesse caso, a burocracia é muito alta para conseguir fazer com que a empresa exporte produtos e tecnologia, e também o custo é muito alto para isso. Uma pequena empresa consegue talvez investir nessa área ou é um sonho distante? Não, eu não acho que seja um sonho distante. Eu acho que a gente tem várias empresas que têm a capacidade de explorar internacionalmente. A gente tem alguns órgãos, né, que auxiliam nessa parte, que o empreendedor pode contar, como é o caso do próprio Sebrae, né, para auxiliar nisso. Então, até pegando o gancho aqui, o mercado de franquia, a Associação Brasileira de Franchising tem uma parte de internacionalização para ajudar as franqueadoras que têm interesse em ir para outros países. Então, eu acho que é muito do empreendedor contar com qual nicho de negócio ele está, se tem alguma entidade que representa ele, que poderia auxiliar nessa demanda, para ele ter êxito nisso, entendeu? Além dos parceiros que ele vai contratar para auxiliar. Caroline, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente, muitos empreendedores que têm esse sonho de exportar produtos, tecnologias. Você comentou que não é impossível e realmente não é, basta querer, ter vontade e, é claro, ter muito trabalho, mas seguindo as dicas que a gente deu aqui, né? Com relação, por exemplo, à questão de ter bons parceiros, de procurar ajuda especializada. Então tem que ficar atento com relação a isso, mas é possível, né? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, Márcio. Com certeza o empreendedor ele tem que acreditar nos sonhos dele, principalmente se ele quiser desbravar aí o mercado internacional. Eu acho que no caso aqui que a gente viu da JAS, a gente consegue ver o quanto essa empresa ela se dedicou, né, em inovações, em entender o modelo de negócio dela aqui no Brasil, para depois passar a explorar o mercado internacional e sempre inovando, né? Eu acho que é isso. Eu acredito que qualquer empreendedor brasileiro que quiser e com força de vontade e principalmente muita dedicação, se mantendo um negócio relevante, ele vai ter êxito nessa internacionalização. Palavras sábias. Muito obrigado, viu, Caroline? O Pé para Fora fica por aqui. Se você perdeu algum ponto, é só procurar a gente lá no canal no YouTube, é só colocar lá em localização, canal Empreender. Vai estar nosso emblemazinho lá, é bem fácil de achar. Obrigado pela sua companhia. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. A gente se encontra. Tchau!